Desde a existência da humanidade, existe guerra. De batalhas com gravetos e pedras até armas nucleares, os humanos sempre se mataram, seja por dinheiro, política ou território. Com a evolução dos armamentos, porém, diversas mudanças aconteceram nos combates. Eles se tornaram mais mortais e não só para os soldados. Conforme bombas mais potentes e armas químicas foram aparecendo, os governos começaram a notar uma taxa muito alta de mortalidade na população civil nos lugares dos embates. O problema foi discutido em várias reuniões, conhecidas como Convenções de Genebra, que ocorreram entre 1864 e 1949. Desses encontros surgiram as leis de guerra e hoje, especialmente para você, aqui na Fatos Desconhecidos, eu vou te contar o que não é permitido fazer em tempos de guerra. Sim, isso mesmo. Há regras até mesmo nos confrontos. Se você não me conhece, meu nome é Mozart Ornelas e é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com você. Antes de começar, já deixe o seu like com a gente. E também, se não for inscrito, perde tempo não. Se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nada do que a gente traz aqui para você. Então, vamos pro vídeo? É importante dizer que, infelizmente, antes da primeira Convenção de Genebra de 1864, não existiam regras para os confrontos no mundo. Você já assistiu o filme The Purge? Sem nenhum spoiler para quem ainda não viu, a produção conta uma história dentro de um mundo ficcional, onde é permitido durante um dia inteiro nos Estados Unidos cometer qualquer tipo de crime, incluindo assassinatos e estupros. Então, a comparação pode parecer extrema, no entanto, não seria tão injusta. Durante muito tempo, principalmente na Idade Média, diversos soldados de várias nações mataram, torturaram e estupraram seus inimigos livremente. Para muitas culturas, por sinal, o ato de saquear e torturar os adversários era reforçado por aspectos sociais como honra e dominação, e até mesmo por motivos religiosos. Matar e morrer no combate poderia ser visto como uma forma de louvar algum deus da guerra e garantir a sua eternidade nos céus. Foram milênios, sim, milhares de anos de batalhas violentas. Os embates hoje em dia, obviamente, ainda estão nessa linha. Entretanto, alguns aspectos mudaram, pelo menos em teoria. Essas alterações tiveram início em 1859, mais precisamente em 24 de junho. Os ideais de Henry Dunant estavam sendo espalhados pela Europa há algum tempo, antes mesmo dele mudar sua vida em prol dos combatentes. Ele mesmo já havia sido influenciado por ideias mais humanitárias que surgiram durante o Iluminismo. Os líderes de vários países do velho continente, pressionados por melhorias, se uniram na cidade da Suíça e criaram as primeiras leis consideradas de direito humanitário internacionais. O Comitê de Henry, após a Convenção, passou a ser chamado Comitê Internacional da Cruz Vermelha, aquela mesma que vemos nos filmes de guerras como símbolo de médicos ou veículos de socorro. A partir dela, surgiram as primeiras leis sobre o que não é permitido nas guerras. Fica proibido atacar unidades com o símbolo médico, que deveria ser o mesmo para todos os países. Esses carros seriam alvos apenas caso estivessem sendo protegidos por veículos militares. Ou seja, fica, a partir dessa convenção, proibido investir contra unidades médicas que estivessem simplesmente resgatando e cuidando de feridos. E mais, pela lei, embora ela não fosse respeitada em sua totalidade, e sobre isso eu vou falar daqui a pouco, qualquer ferido em combate deveria ser cuidado, mesmo os inimigos. E ainda, aqueles que fossem recuperados e repatriados não poderiam voltar ao combate sob nenhuma circunstância, especialmente os debilitados, aqueles que tiveram algum membro amputado na batalha ou qualquer tipo de sequela.
O protocolo tinha mais alguns itens, como a livre circulação de medicamentos e produtos de saúde, além de demarcação de territórios para estes profissionais que não deveriam ser atacados. Alguns anos depois, em 1906, aconteceu a Segunda Convenção de Genebra. Ela veio para reforçar a primeira e também expandir as regras para os combates navais. Esse encontro se mostrou muito importante, principalmente por acontecer próximo da Primeira Guerra Mundial, o que teria início menos de 10 anos depois. O símbolo da Cruz Vermelha foi amplamente utilizado por todos os exércitos e estima-se que, mesmo com toda a violência do confronto, o uso da cruz acabou salvando milhões de pessoas. É claro, como eu disse agorinha, os acordos não foram cumpridos integralmente. A reunião seguinte aconteceu em 1929 e tinha um foco bem específico. Nela foi definido o termo prisioneiro de guerra e quais eram os direitos que eles tinham. O texto que surgiu da Terceira Convenção de Genebra definiu que qualquer prisioneiro, seja civil ou militar, deveria ser tratado com dignidade, sendo proibido a tortura ou qualquer ato de pressão psicológica ou física. Nem preciso dizer que essa regra foi desrespeitada várias e várias vezes, não é mesmo? Muitos filmes mostram que a crueldade sem limites era comum na Segunda Guerra. Talvez a cena mais clássica que retrate o descaso com os tratados internacionais venha do longa O Resgate do Soldado Ryan. Após conquistar uma praia na Normandia, soldados americanos executam combatentes alemães que estão se rendendo e ainda brincam com isso. O terceiro encontro também estipulou que os prisioneiros recebessem alimentação suficiente para não morrerem e que fossem abrigados com condições básicas de higiene. Ficou definido ainda que esses prisioneiros tivessem liberdade religiosa, ou seja, era permitido que eles praticassem seus ritos e orações livremente. Porém, após os horrores da Segunda Guerra Mundial, os governantes perceberam que as leis desses conflitos deveriam ser revistas e ampliadas. Aconteceu então, em 1949, a Quarta Convenção de Genebra. Esse colegiado, além de revisar as normas antigas, adicionou um novo tópico muito importante: a proteção de civis em tempos de batalhas. Ficou proibido que civis fossem atacados, sequestrados ou ainda utilizados como escudo humano, algo que era bem comum. Também não era permitido o uso de táticas como promover a fome, impedindo que alimentos chegassem ao inimigo ou qualquer outra prática que prejudicasse as condições básicas de vida. A Quarta Convenção é a última do tipo, porém, com a criação da ONU, ela foi e continua sendo revisada constantemente. Hoje, as leis de guerra incluem muitos outros itens. É proibido, por exemplo, o uso de armas químicas ou qualquer outro tipo de armamento ou munição que cause sofrimento desnecessário. É o caso das balas que se estilhaçam e saem voando. Elas ferem várias pessoas, de uma maneira que demora muito para a vítima morrer. Outra regra: caso um país tome outra nação, o dominador fica obrigado a fornecer alimento suficiente para a população dominada. A pilhagem, ou seja, o roubo das riquezas do local que foi conquistado, também é algo que não pode acontecer. Como eu já disse e como você já deve imaginar, é muito difícil aplicar essas leis. Praticamente todos os anos surgem novos casos de violações. Soldados americanos foram filmados torturando prisioneiros durante a Guerra do Afeganistão. Ao longo da história, na verdade, centenas de ocorrências foram registradas. Bem, como você percebeu, o assunto é um tanto quanto espinhoso. É difícil fiscalizar e punir aqueles que quebram as regras. Em 2002 foi criado o Tribunal Penal Internacional, que tem a função de julgar os acusados de violarem esses acordos. Muitos especialistas dizem que, na verdade, as leis de guerra não deveriam ser tratadas com tanta importância, e sim que o próprio conflito se tornasse um crime. Eles acreditam que não existe um motivo verdadeiro para se declarar uma guerra e, por isso, uma prática criminosa não deveria ser regulada. E você? O que acha disso?
Conta pra gente aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Existe ou não um motivo justo para que as batalhas aconteçam? E ainda quer ver mais vídeos assim? Diz aí, a sua voz tem peso por aqui, viu? E por hoje é só. Mas em breve eu estarei de volta. Um grande abraço e fique com Deus.